Número 4 desse texto. Epístola de Tiago, capítulo 1, e você acompanhará comigo, assentado mesmo como você está, a palavra do Senhor, nesse texto que vai do verso 1 até o verso de número 4. Tiago 1, de 1 a 4. E diz assim então a palavra do Senhor, nessa passagem: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deixa eu lembrar aos irmãos o meu método e o que a gente está fazendo nessa exposição da Epístola de Tiago. Pela manhã chamei a atenção dos irmãos para o fato de que a gente começaria dando uma olhada boa na mensagem geral dessa epístola. E fizemos isso conhecendo primeiro quem é esse Tiago. E já sabemos que ele é o meio-irmão de Jesus. E que ele escreve essa epístola com um propósito bem definido, bem delineado, bem claro. Ele quer que a gente entenda a posição que a gente ocupa, e ele faz isso descrevendo a si mesmo e também a nós como escravos de Deus e do Senhor Jesus. Olha, essa posição que fomos colocados, e ele usa esse termo escravo, para lembrar a nós que se espera do escravo uma vida de obediência, de submissão, uma vida de compromisso. O que ele quer que a gente entenda é que essa epístola tem por alvo ajudar-nos a entender a posição que a gente ocupa, especialmente quando a nossa vida se transforma num testemunho claro dessa posição que fomos colocados. O que ele quer que a gente faça é que a gente entenda que ser servo, ser escravo de Deus e do Senhor Jesus, trará inevitavelmente implicações para a nossa vida. Que a fé que abraçamos custa integralmente tudo que temos e somos, custa a vida toda, trará consequências sobre todas as nossas atitudes, que não basta a gente pensar na fé cristã como uma espécie de religiosidade dominiqueira, uma espécie de compromisso passageiro, efêmero, de vez em quando. Não! Ele quer que a gente entenda que fomos colocados numa posição de escravos. E essa fé obedece. Essa fé vive para a glória do Senhor que o libertou. Agora a gente está pronto para responder a nossa última pergunta básica nessa saudação do verso 1. Porque ele não diz para nós apenas quem ele é, para que ele escreve, mas ele diz também para nós para quem e a quem ele se dirige. Porque o texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Você pode achar estranho essa palavra aí, 12 tribos, esse negócio do Velho Testamento, né? Lá que haviam aquelas 12 tribos. Por que Tiago faz uso dessa expressão? Obviamente ele não está usando ela no sentido literal. Ele está fazendo aqui uma metáfora. Ele quer fazer menção a quem ele escreve a partir de uma metáfora, de uma
comparação. E essa expressão 12 tribos é uma expressão que traduz o povo de Deus do Velho Testamento. E ele está lembrando para nós que a carta dele é para o povo de Deus do Novo Testamento. E esse povo de Deus do Novo Testamento está ligado ao povo de Deus do Velho Testamento também. Porque nós cremos no mesmo Deus, aguardamos as mesmas promessas, confiamos no mesmo Cristo. E portanto ele usa essa expressão 12 tribos para dizer, olha, a minha carta é para a igreja, de maneira geral, para todos os crentes reunidos no meu tempo e nos tempos que virão. Tem gente que diz assim, não, essa expressão 12 tribos diz respeito apenas aos judeus que se converteram, porque eles entenderiam bem essa expressão 12 tribos. Mas eu prefiro aqui entender que ele está falando para todos os crentes, do seu tempo e também do tempo que se chama hoje, e daqueles que ainda virão a crer. Mas preste atenção numa coisa, ele diz algo sobre esse povo, porque ele diz assim, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele não só diz quem é essa gente, como também descreve a situação dela. Ele também descreve a realidade dessas pessoas. E ele usa uma expressão muito interessante, dispersão. É uma expressão conhecida para quem estudou história. Diáspora é uma outra expressão também. E dispersão aqui significa realmente o que você está pensando. Gente que foi obrigada, por causa das circunstâncias, a fugir para lugares distantes. Você lembra que a igreja só se mantém reunida até Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz para nós que grande perseguição se abateu sobre a igreja. Sabe o que isso produziu? Dispersão. Todo mundo teve que fugir daquela situação. É interessante que a Bíblia diz que eles fugiam e continuavam pregando o evangelho. Quanto mais batia naquele povo, mais eles pregavam. Era uma espécie de teologia mulher do malandro, né? Mais apanha, mais fala. Eles pregavam e essa dispersão não impediu eles de calar a boca. Mas o fato é que essa dispersão deles produziu efeitos bastante difíceis para essa gente. Eles eram cidadãos dos céus, mas estavam dispersos sobre a terra. Eles eram crentes em Cristo, servos de Deus, mas sofriam a opressão dos ricos. Tiago fala disso no Tiago 5. Eles eram crentes em Cristo, mas sofriam doença. Tiago fala disso em Tiago 5. Eles eram crentes em Cristo, mas não estavam isentos dos problemas e das aflições do dia a dia. Era gente que estava dispersa, mas gente que estava também sofrendo, padecendo e de fato experimentando alguma coisa muito dura e difícil para eles. Tiago usa essa expressão porque ele quer que a gente entenda que esse povo de Deus do seu tempo está de fato diante de uma dispersão obrigada pelas circunstâncias a levá-los para longe. E com isso vieram também muitos problemas. Vamos dizer aqui que a gente se aproxima de Tiago de uma maneira surpreendente. Porque olha, essa é a nossa descrição. Nós somos o povo de Deus que está disperso, que se encontra disperso. Não é só uma dispersão geográfica, não. Agora tem gente em tudo que é lugar no mundo adorando ao nosso Deus. São crentes e irmãos como nós. Inclusive, Tiago lembra, ó, meus irmãos, no verso 2.
Eles são irmãos como nós. Mas não é só o fato da gente fazer parte das 12 tribos que nos ligam uns aos outros. É porque também a gente se encontra na mesma posição. A gente está agora disperso. E disperso também no sentido de que a gente sofre muito nessa vida. De que a gente experimenta muitas situações que parecem exigir de nós, parecem demandar sobre nós o limite da resistência. Eu digo isso, amados, porque Tiago aqui está descrevendo o povo do seu tempo e dizendo, olha, isso é verdade quanto a nós também. Eu e você temos vivido e experimentado em nossas vidas muito dessa dispersão. Somos servos. Mas a vida cristã não é uma colônia de férias. Não é uma redoma de vidro. Não é um passeio sobre a face da terra. A vida cristã é luta. Luta renhida. E eu sei, amados, e sei que muita gente hoje está se perguntando isso. Olha, como é que pode um cristão que é fiel, que serve a Deus com integridade, ter que enfrentar um câncer, ter um filho e esse filho vir com síndrome de Down, ter um filho e ele ter problemas mentais, ter seu marido desempregado em casa, ter que experimentar injustiça, ter que experimentar tanta dor, e há dores tão fortes, meus irmãos, tão duras, nesse período que estamos sobre a face da terra. Há tanta coisa difícil que crentes têm experimentado, espalhados na terra, mas aqui entre nós, alguns de nós conhecem algo disso. Eu estou falando algo aqui que se está aí atingindo você em cheio, é porque essa descrição é a nossa descrição. É a descrição de gente que tem experimentado de fato algo dessa luta. Gente que conhece, de verdade, crises pessoais violentíssimas. Olha, tem uma teologia por aí, muito famosa hoje em dia, que é o contrassenso de tudo isso. Eu ouvi muito uma declaração que eu acho que é maravilhosa. Uma espécie de crente colgate. Sempre está sorrindo. Gente que pensa que servir a Cristo é não ter problemas. De que a vida cristã é um mar de rosas. De que crente de verdade não passa por problemas e por aflições. De que quem é crente de verdade não enfrenta dispersão, não enfrenta aflição. E olha, eu tenho visto gente acreditar nesse negócio. E sabe qual é o resultado disso? Decepção, desapontamento. Olha, ouça com atenção. Crente tem problema. E às vezes problemas muito sérios. Tiago sabe que essa gente está enfrentando isso. Ele sabe que eu e você nos fazemos essas perguntas de vez em quando. É ou não é verdade, meu amado? Por que, Senhor? Por que eu estou acontecendo isso comigo? Por que eu estou experimentando essa aflição? Por que isso veio bater na minha porta? Por que o Senhor permitiu isso para mim?
E é por isso que Tiago começa dando a esses irmãos uma palavra de consolo. Por eles estarem na dispersão, nos versos 2, 3 e 4, ele tem algo para dizer para eles. Por eles saber que eles se encontram naquela posição, ele apresenta 4 verdades fundamentais desse estado de provação, de aflição, em que eles se encontram. Está no verso 2, 3 e 4. Eu vou ler de novo o texto. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele começa dizendo assim: meus irmãos, eu conheço o que vocês estão experimentando, eu sei a dor que vocês estão sentindo, mas Deus tem algo para dizer a você. Deus não nos deixou sozinho no meio da dispersão. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe o que está fazendo. Deus escreve sempre certo por linhas certas. Para a gente às vezes parece serem tortas, mas para Ele é sempre certa. Essa palavra dele de meus irmãos aqui é de alguém que está de verdade querendo apresentar consolo. E ele tem 4 coisas importantíssimas para a gente aqui, amados. Para a gente que está na dispersão, experimentando essas aflições, essas dificuldades, esses problemas que assolam a nossa vida enquanto estamos aqui. A primeira delas é que eu e você temos que aprender de uma vez por todas, que as provações são compatíveis com a vida cristã. As provações fazem parte do pacote cristão. A Bíblia repete isso para a gente inúmeras vezes. É como se ela dissesse assim: a vida cristã é um mar de rosas com espinho e tudo mais. Não dá para tirar os espinhos. É a rosa que vem junto com os espinhos. Lembre-se que provações fazem parte da vida cristã. Eu não preciso lembrar aqui vários textos que dizem isso para nós. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que querem viver piamente o Evangelho de Cristo padecerão perseguições. E eu podia ficar aqui a noite toda lembrando para você que isso é básico no entendimento da vida cristã. As provações, e eu uso aqui o termo provações, como tudo aquilo que Deus permite que aconteça em nossas vidas e que a gente às vezes não é capaz de entender, como tudo aquilo que parece estar conspirando contra nós e que foi aprovado, permitido por Deus. Provações que têm a ver com a nossa fraqueza, com as nossas limitações, com os nossos desapontamentos. É quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde o emprego, quando parece que tudo está conspirando contra a gente, quando a gente perde referências na vida, ou quando a gente está enfrentando um momento muito difícil no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos. Provação, amado, tem a ver com essas nossas fraquezas enquanto seres humanos. Não nos enganemos, a gente é fraco, muito mais fraco do que a gente gosta de admitir. A gente é fraco. E às vezes essa fraqueza é um fardo para a gente. Mas provação também tem a ver com as consequências do nosso testemunho. Às vezes, por sermos cristãos, não nos enganemos aqui,
o mundo, a carne e o diabo se levantam contra nós. E a carne, às vezes faz algumas artimanhas, alguns enganos, que fazem a gente chorar. Às vezes, somos presa fácil para essa luta que travamos contra esses três inimigos. Tem a ver também com o nosso testemunho. Ou você acha que quando um missionário vai para o campo missionário e vai lá e pega malária e quase morre, isso é parte de uma aprovação para ele? Eu e você conhecemos muito bem isso. Experimentamos isso diariamente. Experimentamos isso frequentemente. Deixa eu dizer aqui uma coisa, há uma passagem em Pedro que ajuda a gente muito nisso. Vá para 1 Pedro. E eu vou ler apenas esse texto. Provações fazem parte da vida cristã. E olha como é que Pedro coloca isso para a gente. Em 1 Pedro 4. E veja os versos de 12 até o verso de número 16. Olha só o que o apóstolo diz aqui. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhem. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amados, não é fácil a gente saber a fonte da aprovação. Não é fácil a gente, às vezes, discernir de onde veio aquilo. Por que aquilo aconteceu? Deus nem sempre dá essa resposta para a gente. Ele não deu essa resposta para Jó, por exemplo. Você lembra o que passou pela vida daquele homem? Deus nunca disse para ele por que aquilo estava acontecendo. Mas Jó soube no final de tudo para que aquilo tudo aconteceu. Ele disse, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus lábios, os meus olhos te veem. A gente não sabe sempre o porquê da prova, mas a prova é uma experiência comum na vida cristã. Tiago quer que a gente guarde isso primeiro. Nesse tempo em que a gente está disperso, sendo provado, não estranhe. Não ache que isso é extraordinário, porque não é. Não dê respostas simplistas para isso, porque não tem. Não pense que isso é fácil de ser entendido, porque nem sempre é. Mas saiba que Deus sabe o que está fazendo, sempre. Porque Ele chamou você também para experimentar essas provações. A segunda coisa que Tiago nos ensina é que não só as provações são compatíveis com a fé cristã, mas que as provações são também variáveis. Elas variam de grau, de força, de cor. Ele usa uma palavra muito interessante aqui, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias. Está no plural. São várias
Essa palavra aí é uma coisa multicolorida. Várias. É uma coisa policromática. Quero dizer o seguinte, que tem provação que é rosa clarinho, mas tem provação que é cinza. Cinza bem escuro. Tem provação que tem tonalidades bem agradáveis, mas tem provação que vem para arrebentar com a gente. Quando ele usa essa expressão várias, é porque ele quer que a gente entenda que elas são variadas. Tem provações fáceis, mas tem provações também difíceis. Tem provações em que eu aguento o tranco sozinho, mas tem umas que não dá para ser só. Crentes, irmãos, saibam que provações são variadas. Nunca pense que a sua é melhor ou maior do que a do outro. Cada um tem a provação que Deus acha que deve dar ao seu filho. Lembre-se, várias provações. Agora tem uma outra coisa maravilhosa aqui. Ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes. Esse verbo aqui é maravilhoso. Quer dizer uma outra coisa sobre as provações. Elas são passageiras. Você está lutando com alguma provação? Lembre-se de uma coisa. O choro pode durar muitas noites, mas o sol sempre vem pela manhã. Passardes aqui é uma lembrança de que a gente não vai viver a vida inteira atracado no porto das provações, porque ninguém aguenta, ninguém é de ferro. De vez em quando Deus faz um sol nascer, e aquela chuva estanca, aquele dia cinzento dá lugar a um sol brilhante. Não pense que a sua aprovação durará mais do que ela foi determinada. Saiba sempre que por mais dura que ela seja, por mais pesada que ela seja, por mais cinzenta que ela seja, ela vai passar. O diabo gosta de fazer a gente acreditar que não vai passar, o seu caso está perdido, não tem solução. Mentira! A provação sempre passa. É que nem dor de dente. Tem uma hora que ela vai embora. Tem uma hora que ela vai embora, meus amados. Tiago quer que essa gente se lembre disso. Você não vai viver a sua vida inteira à base de provações. Elas virão e passarão. Como já diz aí o teólogo do ônibus, todo mundo no ônibus é passageiro, menos o trocador e o motorista, né? Vai passar, meu amado. Como o ônibus que você vai pegar amanhã, vai passar. Não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre, porque a gente já ouviu essa noite que o choro pode até durar algumas noites, né? Mas a alegria vem pela manhã. A gente ouviu essa noite que um dia ele vai enxugar toda lágrima. Toda lágrima. E lá não vai ter mais provação nenhuma. Viveremos para sempre, livres, leves, soltos e felizes com o Senhor. Aqui, a gente tem que ser provado. Mas a provação não durará para sempre. Você não está num túnel escuro por toda a vida. Há sempre luz no fim dele. Tiago quer que essa gente se lembre
que as provações são passageiras. É verdade. Tem umas que são tão passageiras que a gente nem percebe que elas chegaram e foram embora, né? É provação supersônico, foi. Provação trem-bala. Mas tem provação que é como carro, né? Demora um pouco mais. Tem outras que são como bicicleta. Essas demoram a beça. E tem provação tartaruga. Essa então, demora, parece que não vai embora esse negócio, né? Mas olha, lembre-se, a tartaruga anda devagar, mas chega lá, né? Provação é assim também, é devagarzinho, mas vai chegar lá. Ela passará, ela não durará para sempre. Mas tem uma última coisa que eu quero que você agora atente comigo. Porque depois dele ter dito para a gente que as provações são compatíveis com a vida cristã, de que elas são variáveis, variadas, de que elas são passageiras, ele quer também que a gente aprenda algo de ainda mais importante, que as provações são pedagógicas, elas nos ensinam. E olha, é por isso que ele apresenta aqui um princípio surpreendente para a gente. Olha o que ele diz assim para a gente, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É isso mesmo que você está lendo. Ele está dizendo que a gente tem que ficar alegre, que a gente tem que ficar satisfeito, que a gente tem que ficar feliz por experimentarmos várias provações. Isso é um negócio completamente diferente daquilo que, por exemplo, nesse mundo tem sido apregoado. Esse é o mundo do prazer. O que eu quero é ser feliz. E quanto menos problema eu tiver na vida, melhor. Problema? Show! Sai de perto de mim. Eu não quero nada contigo. Uma vida feliz é uma vida isenta de problemas para o mundo. Veja que essa não é a lógica do Novo Testamento. Não é a visão que o crente tem da vida. Não é a visão que o cristão tem das provas que ele enfrenta. Pelo contrário, Tiago está dizendo, amados irmãos, sejam tomados de toda alegria, quando vocês enfrentarem, atravessarem provações. Mas por que ele está dizendo isso? Não tem nada mais fora do comum do que isso aqui. Porque isso é uma coisa que a gente não gosta, é passar por provações. Se a gente pudesse, a gente recebia Cristo, morria e ia para o céu, né? Para não ficar nenhum dia aqui na terra, para não enfrentar nenhum problema. Mas veja que não é isso que ele está dizendo. O crente que morre e vai para o céu direto, está deixando de ser abençoado. Por incrível que isso pareça. Spurgeon disse uma coisa aqui que é muito apropriada. Ele disse assim, quem foge de uma aprovação está se desviando de uma bênção. Guarda isso. Quem foge de uma provação está se desviando de uma bênção. Pastor, então significa que eu vou chegar em casa e vou dar uma martelada no meu dedo. Calma, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que agora você vai se jogar na frente do ônibus para ficar hospitalizado. Não é isso que eu estou dizendo. Calma. Ninguém está dizendo isso aqui. Não vai para casa e fazer isso não, hein? Depois que o pastor disse lá no sermão que tem que ir para aprovação. Então agora eu vou pegar qualquer aprovação. Esse remédio aí sai para quê? Eu vou beber. Onde tem mosquito da febre amarela? Me pica, que eu quero ficar. Não é isso não. Calma. A ideia aqui, amados, é que ele está dizendo para a gente que se a gente entende o propósito da aprovação, a gente tem condições de enfrentá-la com alegria. E olha como ele faz isso por nós. Ele diz assim, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo algumas coisas.
sabendo, diz ele, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O primeiro benefício que a provação provoca e produz em nós é perseverança. É como se ele dissesse assim: quando você enfrenta a prova e vence ela pela fé, você está aprendendo a ser mais perseverante. Quem nunca enfrenta a prova, quem nunca enfrenta o vale da sombra da morte, quem nunca enfrenta a aprovação, é alguém sempre sem gana, sem perseverança, sem determinação. Lembre-se, quando Deus coloca essas coisas na nossa vida, Ele está nos ensinando a sermos perseverantes. Olha, é como o pai que tem um filho recém-nascido, e esse filho está aprendendo a andar. Criança que está aprendendo a andar, cai ou não cai, várias vezes até que aprenda a firmar os passos. Não é assim que funciona? A mãe fica naquele desespero: marido, segura o garoto, olha lá, ele lá, ele vai lá, pega ele, não deixa não. Mas se o garoto não andar e não aprender a enfrentar provas, obstáculos, escada, parapeito, janela, banco, mamães, fiquem despreocupadas, ele vai aprender a andar. As provas ajudam ele a ser perseverante, a ser determinado, a continuar lutando até que ele possa andar com as suas próprias pernas. A ideia aqui é isso, que quando o crente enfrenta a prova e a vence pela fé, ele está aprendendo a confiar em Deus nas próximas vezes, aprendendo a depender de Deus nas próximas vezes, aprendendo a submeter-se a Deus nas próximas vezes, aprendendo a se entregar de maneira completa a Deus nas próximas vezes. Essa palavra perseverante aqui, a ideia do apóstolo Tiago que diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa é uma palavra maravilhosa, porque essa palavra, perseverança, está traduzida também numa outra versão como paciência, né? Mas a ideia principal do termo é de alguém que continua lutando a despeito das situações contrárias que ele enfrenta. É de alguém que não joga a toalha, que não desiste, mas que se mantém firme no seu propósito de perseverar. Essa era uma palavra que se usava para descrever plantas que sobreviviam em ambientes muito adversos, contrários. Hoje à tarde, eu estava lendo o texto e o meu sogro falou assim para mim: você está vendo aquele cactus ali? E tinha um vaso lá, tem um vaso lá com um cactus na casa dele. Ele falou assim para mim: esse cactus aí tem 28 anos. Eu falei: caramba, 28 anos. E ele falou assim para mim: você sabe que eu nunca botei água nessa planta? Ela fica aqui, eu boto ela no sol, eu boto ela lá, mas ela está sempre assim viva. Ela continua perseverando. E ele até brincou: deve durar mais uns 100, a gente vai morrer, ela vai ficar aqui. Essa é a ideia, de que o crente que enfrenta a prova, aprende a caminhar mesmo quando tudo é contrário. O crente que vive assim, amados, não evita a prova, mas tira benefícios dela. Você sabe que tem uma coisa maravilhosa nesse aspecto com relação a Davi. E eu vou aplicar só esse último ponto. Você lembra quando Davi enfrentou o gigante, Golias? Ele diz uma coisa ali que é maravilhosa, de alguém que enfrenta a prova e que persevera, apesar dos obstáculos que ele tem para enfrentar.
Eu vou ler, eu não vou resistir aqui. Vá para 1 Samuel 17, versículos de 31 a 37. Primeiro Samuel 17, e olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Esse espírito aqui que Tiago está descrevendo lá, essa perseverança aqui de Davi, olha só que coisa surpreendente. 1 Samuel 17, 31 a 37. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Agora olha o que Davi diz no verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Você entendeu, amado? Esse é um homem que sabe que pode enfrentar o Golias, porque já tinha passado por um leão e um urso antes. Você quer ser perseverante? Vença a sua prova pela fé. Para de fugir delas. Elas lhe foram dadas para que você aprenda a ser perseverante. Como Davi, você tem que enfrentar alguns ursos e alguns leões primeiro antes de Golias. Golias não é para qualquer um não, é para Davi, que está pronto, que já passou pelas etapas anteriores. Não nos enganemos, a gente quando evita uma prova, evita aprender a perseverar. Crente que não passa por prova, é crente sempre impaciente, sempre muito fraco, muito desleixado, crente que não aprendeu ainda a se manter de pé, porque nunca enfrentou prova, está sempre fugindo daquelas situações que parecem estar conspirando contra nós, mas que estão produzindo o nosso bem. Eu termino dizendo que ainda há uma segunda coisa, que enfrentar a provação produz para nós. Sei que o meu tempo já foi, né? Mas há momentos em que a gente sente que Deus tem algo mais para nos dizer e você vai ter que ser mais paciente comigo mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque olha o que ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas ele não termina aí. Ele diz no verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É como se ele dissesse assim: depois de você ter aprendido a ser perseverante, isso vai produzir um outro efeito positivo na sua vida. Depois que a perseverança for completa, tiver ação completa, você vai ser perfeito e íntegro e nada deficiente.
Essa é uma linguagem estranha, né? Perfeito, íntegro, nada deficiente. Calma, calma. Não significa que a gente vai alcançar a perfeição na terra. Nós nunca alcançaremos a perfeição na terra. A palavra perfeito aqui não tem a conotação de isento de erros. A palavra perfeito aqui tem a conotação de maduro, adulto, de alguém que já alcançou um patamar de maturidade cristã. Alguém que já aprendeu a lidar com toda e qualquer circunstância, alguém que já aprendeu a confiar no Senhor em todo e qualquer momento, alguém que já alcançou uma espiritualidade que o fez entender que Deus está agindo em favor dele a todo instante. Não é esse o nosso problema, amados. Por que a gente chora, reclama, murmura e lamenta na provação? Porque a gente ainda não é perfeito, íntegro e em nada deficiente. Ainda precisamos aprender mais. A gente não é como o apóstolo Paulo que disse lá em Filipenses 4: olha, eu já sei viver bem na pobreza, na fartura, na escassez, na abundância, na doença, na saúde. Eu já sei enfrentar toda e qualquer circunstância, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tiago está dizendo que quem não enfrenta a prova nunca vai alcançar esse patamar, nunca vai ser capaz de viver assim. Amados, a gente é muito, mas é muito dependente das circunstâncias, né? Você está num ônibus e o ônibus está derrapando na pista, você começa a orar: Senhor, abençoa, Pai, abençoa que o negócio está duro, né? Passamos por uma situação de tiroteio: Senhor, me guarda, Senhor, me guarda. Mas recebeu algum prêmio, alguma conta bancária, você não pergunta para você assim: por que Deus está me dando isso? Não, Deus me deu, né? Eu mereço. A gente é muito assim, não é? Tiago está dizendo que não. Você só vai estar pronto para enfrentar a prova e tirar dela alegria quando você perseverar e perseverar e perseverar até alcançar essa posição de ser maduro, de ser adulto. Crianças são assim, tem medo de tudo, né? Medo de escuro, do bicho-papão. Tem até aquele sujeito que usa uma fralda agora no carnaval, meus filhos ficaram com medo dele. Até esqueci, Pai João. Coisa velha isso, né? Tem medo de Pai João, essas coisas todas. Crente que não é maduro tem medo dessas coisas também. As provas parece que vão nos amedrontar, né? Não, amados, ele espera que a gente aprenda a perseverar. Isso produz a maturidade. Olha, deixa eu dizer, em alto e bom som, que a fé cristã, amado, não é um castelo de covardes, não é um narcótico que tenta fazer a gente não ter dor e não sentir agrúrias, aflições na vida. A fé cristã nunca foi e nunca deveria ser entendida por nós como uma espécie de fuga dos problemas da vida. Eu lamento dizer que a gente vive num tempo onde muito cristão entende a fé cristã assim. Não é verdade. Você está passando por uma prova? Ouça com atenção isso. Lute, meu irmão. Deus te chamou para lutar, para perseverar, para não jogar a toalha, não. Embora seja dura a prova, embora seja difícil atravessá-la, ela não vai durar para sempre. Deus sabe o que está fazendo contigo. Ele te ama, te quer bem. E Ele sabe que no final de tudo isso, você aprenderá a ser mais perseverante. E com o passar dos anos, vai te fazer um crente maduro. Ele é como Miguel Ângelo,
Uma vez deram uma pedra bruta para Miguel Ângelo. E perguntaram para ele assim: o que você vê nessa pedra? Ele disse: eu vejo Davi. Mas como? Essa pedra é bruta. Passado alguns dias, alguns períodos, Michelangelo esculpiu nela uma das figuras mais visitadas em todo o mundo, a figura do rei Davi. O que Deus está fazendo por você é esculpindo em você a figura não de Davi, mas do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, as provas são para o teu bem. Que Deus te abençoe e te faça entender isso, e que isso console de verdade o teu coração e a tua alma nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que vimos e ouvimos essa noite, e assim também estaremos terminando o culto, terminando a nossa adoração diante do Senhor. Pai Santo, queremos essa noite saber e entender que toda vez que a nossa fé é provada, Tu estás nos dando, Senhor, a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos, que cada um de nós atravessa, que cada um de nós talvez esteja atravessando nesse momento, são provações do Senhor, para que cresçamos, e para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Consola, Senhor, o nosso coração com essa palavra. Fortalece as nossas vidas. E dá-nos um espírito de perseverança. De gente que não retrocede. Mas de gente que lançou a mão no arado. E jamais olhará para trás, Senhor. Faz-nos experimentar isso e viver assim, como servos teus, dispersos, aqui no bairro do Ambaí, nos desafios e provas que cada um de nós enfrenta no seu dia a dia. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus, esteja conosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém e amém, Senhor.